Boa tarde, presidente Bolsonaro. Esse é o 6º vídeo que eu iniciei na quinta-feira, falando sobre o julgamento espiritual do Senhor e do Brasil. E hoje é o último vídeo, é a conclusão, a parte mais importante, onde eu vou falar da geopolítica, da invasão da China e da Venezuela. Algumas pessoas estão falando que não vai acontecer, que isso é papo furado e tal. No vídeo sobre o pedido de intervenção militar que eu fiz, eu expliquei um pouco da necessidade da intervenção militar por conta dessa guerra, tanto externa com a invasão da China, quanto interna, a dominação que a China já tem sobre o Brasil, tanto política quanto territorial. E hoje eu vou especificar isso nos mínimos detalhes. Como vai ser nos mínimos detalhes, eu não quero cometer o mesmo erro do último vídeo de falar por alto. Talvez esse vídeo tenha mais de 1 hora, eu termino ele com 1 hora e faço outro. É bom que no outro eu já coloco a conclusão com o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, o que eu vou fazer, tudo isso aí. Bom, vamos começar. Essa semana saiu uma notícia, eu tenho aqui o meu rascunho, porque se eu for falar tudo de cabeça, apesar de eu saber, eu vou esquecer alguma coisa e vou demorar muito tempo para falar o que, se eu sistematizar, fica melhor e mais rápido. Então eu vou seguir aqui meu cronograma, que é melhor. Essa semana saiu uma notícia de que um general dos Estados Unidos afirmou que é possível, apesar da possibilidade de ser pequena, é possível que haja uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a China. Isso é algo extremamente sério. Mesmo que ele tenha dito que a possibilidade é pequena, é algo que tem que ser levado em consideração. Por mais que não se acredite nisso, qualquer chefe de Estado ele tem que tomar decisões baseadas nessa possibilidade. E por conta disso, os países já vão se movimentando. E se tiver uma guerra entre Estados Unidos e China? E se tiver uma guerra nuclear? O que vai acontecer? Então, todas as movimentações não vão acontecendo só do ponto de vista vai acontecer, tem que acontecer. Não, só a possibilidade de acontecer já cria várias movimentações. A gente tem que estar atento a isso. No dia antes de ontem, no dia 1º, dia 2, foi feito um exercício no Pacífico com 6 marinhas, 6 países, 4 porta-aviões, todos dando um recado para a China de que é para ela parar de ficar pentelhando. Só que ela não pode parar. Por que ela não pode parar? O Xi Jinping, ele quer estabelecer uma ditadura mais ferrenha do que a que ele tem, e ele depende de uma votação que vai acontecer no Partido Comunista Chinês o ano que vem, e ele precisa expandir a China por conta da economia, e essa expansão também ela é militar. Então ele não vai recuar. Ele arrumou muita briga interna no país dele, que se ele perder o poder ele morre, então ele não vai recuar de forma alguma. Bom, já tem tempo, uns 2 anos mais ou menos, que eu venho falando que era possível que acontecesse uma guerra no país, tanto interna ou externa. Ninguém me escutou, então tem que fazer esse vídeo. Então vamos seguindo aqui a rotina aqui. Bom, eu expliquei no vídeo que eu fiz sobre a intervenção militar que a China já invadiu o Brasil, ela já domina o Brasil todo,
ela investe muito no Brasil, ela tem os principais portos do Brasil, ou seja, se ela quiser entrar com armamento aqui, ela entra à vontade. Ela investe muito em eletricidade, não é em energia energia de uma forma geral, em eletricidade, que é o ponto mais importante da economia de um país. Tanto é que os Estados Unidos, que privatiza quase tudo, o setor elétrico dele não é privatizado, porque as informações são muito importantes. Essa intervenção da China no setor elétrico, a maior empresa do setor elétrico no Brasil é a CEMIG, que domina o crime organizado através da Andrade Gutierrez. Então esse investimento também dá para a China um tráfico de influência e uma possibilidade de distribuir dinheiro de uma forma muito fácil. Tanto é que a lista de Furnas foi o maior esquema de distribuição de dinheiro que já aconteceu aqui, mais até que o mensalão é a Lava Jato. Inclusive não deu nada, porque é da CEMIG. Não é a lista de Furnas, seria a lista da CEMIG, que era comandada pelo Aécio Neves aqui de Minas Gerais, e Furnas é no Rio de Janeiro. Então, mas voltando para o caso do vídeo que eu estava falando. A China, ela tem um acordo com a Venezuela. A Venezuela também está sendo apoiada pelo Irã. O Irã estava levando armamento para a Venezuela. Só fazendo um resumo do que eu falei naquele vídeo. As Farc, elas são todas de esquerda, com todos os narcotraficantes da Bolívia, do Paraguai, do Peru. Esse pessoal é todo de esquerda. Então, juntando com os narcotraficantes do Brasil internamente, que estavam em São Paulo, no Rio de Janeiro, agora já estão espalhados pelo Brasil inteiro, mais esses do entorno do Brasil, dos países vizinhos, mais a Venezuela, mas os próprios governos de esquerda, Bolívia, Argentina, Peru, Venezuela, agora Uruguai também, esses países, todos aliados à China, eles poderiam trazer uma guerra, apoiar uma guerra civil da esquerda no Brasil, visando a eleição de 2022. Ou seja, em 2022, se a esquerda perdesse, poderia acontecer uma guerra civil, e essa guerra civil seria ajudada diretamente com a invasão de tropas e de narcotraficantes. Não é? Avisei inclusive que o PT já há alguns meses atrás começou a buscar militantes para uma militância urbana, que ele está mais ou menos o que isso quer dizer é que ele estava buscando soldados mercenários para uma possível guerra civil. Então o que acontece? Segundo um capitão de fragata aposentado, reformado, canal Arte da Guerra, ele disse que essa intervenção da Venezuela no Brasil era papo furado. Então vou explicar detalhadamente por que não é papo furado. A China, ela depende da comida do Brasil. Ela depende. Se não tiver comida do Brasil, o pessoal vai morrer de fome. É fato. Ela tinha um apoio tanto de minério quanto de várias outras questões, outros produtos, da Austrália, mas ela brigou com a Austrália e elas estão brigados, então ela tem que procurar na África ou na América Latina. O que acontece? O povo chinês, 1,3 bilhões de pessoas, eles não podem ficar sem comida. Se eles ficarem sem comida, acontece uma revolta. Não existe exército no mundo que controla 1,3 bilhões de pessoas. E o chinês, ele já passou muita necessidade, já passou muita fome. O pessoal comia barata, comia escorpião, comia qualquer coisa que rastejasse, eles comiam. Porque já passaram muita fome. E hoje, eles se orgulham de ter muito dinheiro, mas também de ter a mesa farta. O Xi Jinping precisa garantir a segurança alimentar do povo chinês. Só que o Xi Jinping, a China, ela está começando a brigar com o mundo inteiro, com o Japão, com a Austrália, com a Índia, com os Estados Unidos, com o Japão, com Taiwan. Só que a China, ela não consegue ficar 6 meses numa guerra sem ter comida, porque se ela tira o exército dela para uma guerra,
e começa a faltar comida, porque aí vai se separar dois blocos. Os blocos a favor dos comunistas e os blocos contrários aos comunistas. Não se sabe exatamente agora qual lado que a Rússia vai ficar. Lógico que a Rússia nunca vai ficar contra a China a favor dos Estados Unidos, mas ela pode ficar isenta num primeiro momento. Eu acredito que uma guerra que vai durar anos, a China vai ter que entrar de um lado e aí ela escolheria, mesmo que o Putin não seja favorável ao Xi Jinping, ao comunismo da chinês e tal, eles tenham divergências, eu acredito que eles estariam juntos. Não inicialmente, mas provavelmente vão estar juntos. Até estão começando a fazer exercícios conjuntos agora. Pois bem, a China precisa de comida. Quem tem comida é o Brasil. Por mais que ela tenha os países que contornam o Brasil, ali nós estamos falando da Cordilheira dos Andes. São países que produzem bem cocaína, droga, mas o único país no mundo, aliás, o país no mundo que mais produz comida é o Brasil. A África, ela tem um terreno fértil para produzir comida, só que com subdesenvolvido. O Brasil, ele tem o equipamento, ele tem fazendas, ele já tem uma produção, ele tem um agronegócio extremamente desenvolvido. Então, não só a China, todos os países do mundo hoje olham para o Brasil. O Brasil é importantíssimo nessa geopolítica, tanto pós-pandemia, quanto para um risco de guerra, quanto para um pós-guerra. O Brasil é o país mais visado. E não é só visado, ele é mais cobiçado. Por isso que tem essa questão do clima aí que eu vou falar um pouco mais para frente. Então a China precisa do Brasil. E ela dominou os países, todos os países em volta. Uruguai, na América Latina ela só não dominou ainda o Chile e o Paraguai. A Colômbia também não. E o Suriname e a Guiana. A Guiana Francesa não é dominada pela China, mas a Guiana Francesa, o Macron, ele está com a Argentina, está com a China. Isso é tranquilo. O Macron quer tomar a Amazônia. Isso já é declarado já. Não é especulação não, ele já declarou isso. Já quase trouxe o exército dele aqui para tomar a Amazônia. Então, desses países, a China... Deixa eu ver se eu estou passando. Não estou passando não. Isso aí. Então, desses países, o Chile, ele começou a ter um problema com a Argentina. Inclusive, ele mandou as tropas para a fronteira com a Argentina. Ao mesmo tempo, a Bolívia, que está junto com a Argentina na esquerda, a Bolívia já começou a pentelhar o Chile porque quer uma saída para o mar. Ou seja, o Chile mandou as tropas para uma fronteira com a Argentina, a Bolívia pentelhou, ele teve que dividir as tropas para mandar. Ou seja, isso tudo é planejado, gente. Isso não é de bobeira. Ninguém faz isso de bobeira. Tanto é que a Argentina ela declarou que o brasileiro veio da selva. O presidente da Argentina declarou que o brasileiro veio da selva, que já é uma agressão. E declarou que na questão do clima ela está com Macron, ou seja, ela está contra o Brasil. Mas voltando um pouco no tempo, na questão da Venezuela, por que a Venezuela invadiria o Brasil? Segundo a análise do pessoal aí que acha que a Venezuela não invadiria o Brasil, a Venezuela tem um exército menor que o do Brasil. Ela está muito ao norte, então para ela invadir o Brasil ela tem que passar por toda a Amazônia, demoraria uma semana para ela chegar aqui no Brasil. E o melhor combatente de selva é o brasileiro. E se o exército da Venezuela sair da Venezuela, os Estados Unidos invadem e matam o Maduro. Tá, tudo bem, isso é fato. Só que o Maduro também sabe disso. O Maduro sabe disso e mesmo assim ele botou o exército dele na fronteira com o Brasil e ele foi lá. Porque normalmente o presidente ele comanda o exército, mas ele não vai. E normalmente são imagens que são escapadas, que são capturadas do exército se movimentando. O Maduro foi para a fronteira com o Brasil
E ele gravou um vídeo dele falando que invadiu o Brasil. Isso quando o Lula estava sendo preso. Na época lá da Lava Jato, do Moro, que mandou prender ele e tal. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso se ele já sabia que ele não aguenta o exército brasileiro e que se ele sair, se o exército dele sair da Venezuela, os Estados Unidos invadem lá? Porque ele foi o estopim, ele foi o primeiro cara, ele foi o cara que foi à frente. Já havia um acordo, ele não faria isso sem apoio da China, talvez até da Rússia, porque ele tem apoio da Rússia, tem um certo apoio do Irã, mas o apoio do Irã é mais que vem da China. Mas sem o apoio da Rússia e da China, mais da China do que da Rússia, ele nunca seria tão ousado a ponto de fazer isso. Quando ele faz isso, o estado de convulsão no Brasil era muito grande, todo mundo tinha que o Lula era inocente, inclusive eu na época, por conta do triplex, eu continuo acreditando que ele é inocente no caso do triplex, nos outros ele é bandido, é ladrão, mas no caso do triplex foi uma injustiça, havia uma comoção no Brasil. Se o Maduro foi para a fronteira, se o Lula estalasse o dedo e falasse assim, gente, eu não vou me entregar não, no Brasil ia começar uma guerra civil. Essa guerra civil, o Maduro já estava pronto para invadir, só que Argentina, Bolívia, todos esses países na época, Peru talvez, mas já havia uma conversa, não formal, mas uma conversa de que esses países invadiriam o Brasil para dar suporte para a esquerda iniciar uma guerra civil. A gente estava a ponto de uma eleição em que, se não me engano, o Bolsonaro já estava em primeiro lugar. Só que, quando acontece a decretação da prisão do Lula, que o Maduro vem para a fronteira, o Lula provavelmente esperou a resposta ou uma reação dos outros países, Argentina, Bolívia, ver se eles iam falar alguma coisa. Se eles falassem assim, não, vamos colocar nosso exército na fronteira também, aí o Lula ia falar, não vou me entregar. Tem 3 países na fronteira e eu tenho parte da militância no Brasil, não vou me entregar. Só que a Bolívia e a Argentina falaram, não, vou ver o que vai acontecer, não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui. Aí o Lula se entregou, o Maduro, que não era bobo, voltou, ele não tinha o apoio dos outros 2 países, ele voltou. Só que agora a questão mudou totalmente. Agora, esses países de esquerda ganharam muito mais espaço na América Latina, a China está investindo muito mais dinheiro. Fizeram uma reunião agora, uma reunião inclusive foi um dia antes da ONU, que o Brasil não faz parte, não se retirou daquele esquema lá deles lá, de países da América Latina e do Caribe, mas que não se sabe por que a China está no meio desses países. Se é uma reunião de países da América Latina e do Caribe, o que a China está fazendo ali? Não deveria estar ali, né? Mas está. E ela está nesse grupo, ela está colocando dinheiro. Ou seja, as questões que vão se definindo para uma terceira guerra mundial, se ela vai acontecer ou não se sabe, mas as conversas já acontecem. Esse bloco na América Latina, ele já está sendo formado com o financiamento da China. 2 países foram lá, e os presidentes, eu não esqueci agora o nome dos países, falou, eu estou aqui, mas eu não concordo com essa ditadura na Venezuela, não. Eu não concordo, mas está lá. Foi lá. Por quê? Porque quer o dinheiro da China. Que o Brasil não concorda e não foi. Mas os outros países não concordam e foram. E agora a China, ela já comprou o Uruguai também. Então está se formando toda uma questão. Isso foi, 15 dias, 20 dias atrás. Os Estados Unidos agora, semana passada, já montou um plano de trilhões de reais para ajudar países da América Latina. Por quê? Porque ele viu que está perdendo para a China, agora ele quer reconquistar. Agora já não sei se dá tempo. Porque uma reunião dessa, ela acontece depois de anos de conversa.
Então a situação do Brasil está complicada. Agora, depois de todo esse investimento da China, de toda essa questão, se tiver uma guerra civil no Brasil e a Venezuela vier, automaticamente todos esses países, Argentina, Bolívia, Uruguai, o Paraguai provavelmente, porque o Paraguai, apesar de não ser um partido um país de esquerda, ele é dominado por narcotraficantes e ele é rodeado por dois países de esquerda. Então, tipo assim, mesmo que seja alguém de direita lá, ele ou vai ficar isento ou vai cair. Então é complicado. Então a situação da geopolítica de uma guerra externa no Brasil, ela é real, ela é muito real. E eu vou falar alguns fatos sobre a guerra civil que está se iniciando aqui. Deixa eu só retomar um pouco aqui o fio da meada. Pois bem, o Peru também está tá contra o Brasil, né? Tanto é que o presidente levantou lá quando o Bolsonaro foi discursar, pessoal radical de esquerda, radical terrorista. Então pode ter certeza que o Peru tá com esse pessoal da China também. Tanto é, e aí olha só, antes da eleição no Peru, que a China estava vindo com os pesqueiros no Pacífico, ali no mar do Peru, já dizendo para todo mundo, eu posso invadir a América Latina a hora que eu quiser. Eu venho aqui tranquilo. Isso com a desculpa de que era navio pesqueiro, mas estava tendo uma eleição acirrada entre um cara de extrema esquerda e uma mulher de extrema direita, filha de um corrupto lá que... A direita é foda. Vai dar colocar uma pessoa de direita honesta, vai colocar uma pessoa de direita corrupta. Aí tem que perder mesmo, não tem jeito. Mas, se a esquerda perdesse aquela eleição e tivesse uma convulsão popular, a China já levou os navios, eu tô com vocês. Qualquer problema eu tô invadindo aí também. Ela dá esse apoio, ela tá dando esse suporte, ela tá dando essa demonstração de que ela quer a América Latina e ela não vai deixar a América Latina, mesmo que ela tenha que invadir fisicamente. Por que ela faz isso? Tanto por causa da comida, também por conta da questão de bloquear o abastecimento para os Estados Unidos no caso de uma guerra. No caso de uma guerra contra a China, os Estados Unidos precisa de abastecimento do Brasil. Então ela corta isso. Uma outra questão é que numa guerra nuclear tem que haver pontos são pontos neutros, pontos que não estão contaminados. Esses pontos contaminados provavelmente serão os do hemisfério sul, porque os ventos do hemisfério sul não se misturam com os ventos do hemisfério norte. Eles fazem isso aqui, eles não se misturam. Então, numa guerra nuclear, que haja várias bombas nucleares no hemisfério norte que contaminem o solo, os rios e tal, só ficaria sobrando para cultivo de alimentação o hemisfério sul da América Latina, da África e da Austrália. Desses, o que tem mais capacidade é o da América do Sul, na América do Sul, na América Latina, o Brasil. Então, numa guerra mundial, mesmo no pós-pandemia, em qualquer cenário, o Brasil é o país do mundo. Todo mundo está olhando para o Brasil. Por isso, dessa questão climática aí, depois eu explico esse negócio. Pois bem, tocando aqui. O Brasil já está sendo dominado internamente pelo comunismo, isso já falei até, que é o embaixador da China que demite e escolhe quem são os ministros do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro de direita, que é contra o comunismo, quem demite é o embaixador da China. Fora isso, a gente tem várias outras questões. Semana passada teve um deputado da Alesp, Gil alguma coisa, ele recebeu um ofício, né, um e-mail da embaixada chinesa, porque esse deputado recebeu um convite de um órgão lá de Taiwan para ir num coquetel de comemoração de não sei o que lá. Ele respondeu, falou, não, tudo bem, eu vou. Coquetelzinho, beleza, eu vou. A
embaixada chinesa mandou um e-mail para você, meu caro. Você não pode ir nos negócios de Taiwan não, porque o Taiwan, a gente não gosta de Taiwan, então você também não pode ir. O cara falou, o quê? Eu sou deputado, eu posso fazer o que eu quiser no meu país, agora o embaixador da China vai me dizer o que eu posso, o que eu não posso, dizer onde é que eu posso e o que eu não posso fazer, o que onde não pode ir. Cara, isso é um absurdo. A China está mandando no país. E por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela tem o STF e o Congresso Nacional no bolso deles. E tem no bolso deles. Inclusive através da Andrade Gutierrez da CEMIG, como eu expliquei no caso da energia lá, mas isso aí eu vou tocar mais, vou detalhar mais quando eu for fazer o vídeo para a CPI da CEMIG, relatando os meus processos contra a CEMIG, minhas denúncias e tal. Inclusive lembrando, nunca é demais lembrar que a CEMIG e Andrade Gutierrez que financiaram o Adélio Bispo e os mandantes do atentado contra o senhor, né? Só para o senhor saber. Sem contar que aqui, provavelmente, aí eu não tenho certeza, mas provavelmente o empresário e o dinheiro que saiu daqueles milhões que veio de São Paulo para cá, escoltados pela polícia de São Paulo, que teve o tiroteio aqui entre a polícia de São Paulo e militar, que eu comentei lá no vídeo da intervenção militar. Provavelmente esses empresários são da LID, que é financiada pela China, do Dória, ou pela Caoa, né? Caoa, que o empresário é Andrade também. Provavelmente deve ter sido por aí. Mas aí quem tem que investigar é a Polícia Federal. Estou esperando ela me chamar, tá, presidente? Me chamar pra gente prestar depoimento, essas coisas, tudo. Tá lá no Ministério da Justiça minha denúncia. Então, continuando. A Embaixada da China apertou o deputado Gil. E a situação está complicada no seguinte sentido. O povo já está bolado. Que às vezes o pessoal pensa, Wallace, você está fazendo muita crítica contra o presidente, é fogo amigo. Não tem nada de fogo amigo aqui não. O que eu tenho que falar, eu falo. Ponto. Eu não tenho um negócio de passar a mão na cabeça de ninguém não. Mas não é crítica. Nós temos no Brasil um deputado federal preso um inquérito que não existe, que a lei já foi revogada, que não existe nada. Um cara preso que fez greve de fome porque ia fazer, possivelmente, supostamente ia fazer uma arruaça no 7 de setembro, não aconteceu nada, enquanto gente botando fogo na Borba Gato, invadindo bolsa, o pessoal não faz nada. Um presidente de partido preso, um jornalista paraplégico e mais um montão de arbitrariedade. Então o povo já cansou disso. Nós vivemos uma ditadura chinesa, uma ditadura chinesa no Brasil, do Partido Comunista Chinês. Nós vivemos uma ditadura. Então algo tem que ser feito. Tem que ser feita uma intervenção militar. Alguém tem que tomar vergonha na cara e fazer isso. Ponto. Então não estou fazendo criticazinha assim. Não, vamos esperar. Vamos ver as coisas, porque a economia... Rapaz, vai falar para a economia o cara que está paraplégico, vai falar de economia o cara que está preso. Vai falar de economia para todo mundo que está se lascando aí. Mas se a gente fizer alguma coisa mais brusca, vai ter prejuízos. Mas se isso que está acontecendo no Brasil já não é prejuízo, se tem como tiver mais prejuízo do que isso, pode ter certeza que é impossível. Só se quer uma bomba nuclear aqui. Ou um meteoro, porque do jeito que está impossível. Está impossível. Nada fica pior do que isso. Mas o pessoal externo vai reclamar se a gente fizer uma intervenção militar ou qualquer coisa do tipo. Rapaz, a Venezuela foi na ONU, China vai na ONU lá, e ninguém tá nem aí. E ninguém deixa de investir na China porque lá é ditadura não. Então esse papinho furado ele não adianta comigo não. Isso pra mim é papo furado. Então o povo está perdendo a paciência. O Brasil já vive uma ditadura interna e que se reclamar muito vai vir uma intervenção externa pela lateral, pela tangência, pelos países que tangenciam e fazem fronteira com o Brasil e com o apoio da China, e a gente tem que tomar uma atitude rápida, porque senão cada vez vai ficar pior, porque esse acordo que foi feito com a China lá nessa reunião aí, ele ainda está sendo definido, ele ainda está sendo trabalhado, o dinheiro vai começar a jorrar agora. E aí na hora que
a China jorrar o dinheiro na hora que ela falar agora que a Venezuela vai invadir, vocês vão vir junto. Eles vão ter que ir. Então, toma cuidado. Eu gostei quando no dia 7 de setembro que a Marinha colocou vários fuzileiros navais lá na estrada que ligava da Argentina para São Paulo. Quer dizer, se alguém vier, a gente está bloqueando aqui. Tranquilo. Havia esse perigo? Sim, havia. Era pequeno, mas por que não ser prudente e colocar o pessoal lá? Também gostei da intervenção na Guiné, dos Estados Unidos, do Brasil. Foi muito boa, mostrou presença, mostrou firmeza. Teve lá o golpe lá, Estados Unidos e Brasil lá, que estamos aqui. Exatamente como a China fazendo lá. A China está fazendo a mesma coisa. Ó, se tiver uma revolta aí, tiver um golpe, eu venho junto. E o Brasil está aí, junto com os Estados Unidos. Não pode confiar muito no Biden, não, mas nas Forças Armadas dos Estados Unidos, provavelmente sim, apesar de que tem umas questões aqui que a gente tem que conversar também. Pois bem, falando nessa questão de generais, já ficou claro agora que um general dos Estados Unidos, ele se vendeu e estava trabalhando para a China. Não só dos Estados Unidos, provavelmente vários do Brasil, como Santos Cruz, vários desses países de fronteira com o Brasil. Então são vários países. A China está comprando, não só o Senado, o STF, de todos os países também está comprando generais e as Forças Armadas. Mesmo que eles não estivessem comprando, existem pessoas que já são do mal mesmo, já são ligadas ao mal, ao crime organizado ou a satanistas, e que eles recebem ordens que são ligadas indiretamente à China e ao comunismo. Então realmente haverá sabotagem. Então a questão é extremamente séria. E outra, isso não acontece porque alguém descobriu. O general não simplesmente falou assim, gente, alguém foi lá e descobriu que o general ligou. Não, isso é vazado intencionalmente. É igual o Pacheco, o senador Pacheco, presidente do Congresso, quando ele elogiou secretamente o aniversário do PCC, Partido Comunista Chinês, mas o próprio crime organizado vazou isso. Por quê? Porque o pessoal, quando vaza, ele está declarando assim, o Congresso Nacional é nosso. Não só o Senado, o Congresso Nacional é nosso. Nós conquistamos isso, é como se fosse um troféu de vitória. Ele declara assim para a mídia, o Senado trabalha para a gente. Já demonstrou isso, né? Já demonstrou isso várias vezes. Mas aí tá lá, tá escrito aqui, uma plaquinha de mérito aqui, o Senado é nosso, Pacheco tá com a gente. E isso acontece em vários países. Eles não só fazem o mal, mas eles têm que divulgar o mal, porque eles têm que demonstrar que tem poder. E que qualquer um que estiver do lado deles vai se dar bem, não vai ser punido, vai dar tudo certo. E esse é o problema que eu sempre falo com o senhor tem a casa dividida. O senhor promove quem é inimigo do senhor e ferra quem é amigo do senhor. Então, tipo assim, para qualquer pessoa que é inteligente e que não tem caráter, ele vai pensar, é muito mais louco ficar do lado do mal. Porque o mal, se eu não obedecer, ele vai me ferrar, e se eu obedecer, ele vai me promover. Se eu ajudar o lado do bem, ele não vai me ajudar, ele vai me ferrar e vai ajudar o outro lado. Então, tipo assim, casa dividida, vai sucumbir, não tem jeito. Pois bem, vamos lá, vamos seguindo aqui. Os generais como eu estava dizendo aqui, os generais vendidos. Eu investiguei as Forças Armadas há muito tempo, sou perseguido pelas Forças Armadas há muitos anos, 15 anos ou mais. Graças a Deus hoje as Forças Armadas do Brasil melhorou, né? Mas sempre foi de esquerda, sempre foi comunista, sempre foi sabotadora. Aquele submarino que naufragou em dezembro, no dia do Natal do ano de 2000, inclusive eu estava lá do lado, e foi uma sabotagem, porque ninguém queria que os outros países externos não queriam que o Brasil tivesse submarino. Ele foi afundado, detalhado, flagrantemente afundado assim na cara dura. Vamos afundar esse navio? Vamos, beleza, vamos afundar. O
que acontece? Aqui em Juiz de Fora tem uma fábrica de armas. E uma coisa que, só para dar um exemplo de como é que as Forças Armadas, existem muitas pessoas vendidas. Inclusive é algo, de certa forma, sistemático. Nos governos de esquerda foi sistemático. O que acontece? Provavelmente todo mundo já ouviu falar que foi encontrado armas de uso restrito das Forças Armadas com traficantes. Porra! Se o uso é restrito das Forças Armadas, tem que estar com as Forças Armadas. Eu fui militar, eu sei como é que é. Você chega para pegar uma arma, você tá lá, você coloca o seu nome, tudo, depois você tem que devolver a arma. Se você não devolve a arma, você vai vender a arma para um traficante, vai estar escrito lá que você pegou a arma e não devolveu a arma. É fácil, é só contar, 1 mais 1. Ó, saiu uma, tem que voltar uma, é isso. E eu já trabalhei em fábrica. Se chegou o material para fazer não em fábrica de arma, mas qualquer fábrica, o procedimento é o mesmo. Chegou o material para fazer um produto. Então, chegou o material para fazer 10 produtos. Ou seja, 10 armas. Chega lá no final, tem que ter 10 armas, não pode ter 8. Como é que os traficantes conseguem comprar armas de uso exclusivo das Forças Armadas? Se eles comprassem armas de uso exclusivo das Forças Armadas da Rússia, dos Estados Unidos, da China, tudo bem. Houve contrabando lá e tal, mas daqui do Brasil, é o uso exclusivo das Forças Armadas do Brasil. Ou seja, você tem uma certa fatia do crime organizado comandado também pelas Forças Armadas. Existe também uma parte das Forças Armadas que é satanista, mas eu não vou entrar nesse detalhe de maçonaria, de tudo, porque eu não quero problema com as Forças Armadas. Não que eu tenha medo, eu já denunciei um general por ser um dos mandantes da minha tentativa de assassinato. Eu não tenho medo, mas a forma como está agora está bem. Então eu não quero evitar esse tipo de problema de desgaste. Até porque eu vou voltar para as Forças Armadas e tudo que eu tenho que falar das Forças Armadas eu gostaria de falar internamente e não publicamente. Da mesma forma que eu gostaria de falar com o governo várias questões, como por exemplo essa, internamente, não externamente. Mas vamos tocar porque... Pois bem, agora a gente entra numa questão mais interna, complicadíssima. Por que vai acontecer uma intervenção, uma guerra civil interna no país, no Brasil? Essa questão é complicada, eu tenho que pensar um pouquinho para falar. Quando a China está querendo tomar o Brasil através da eleição de um presidente de esquerda, mas ela também sabe da popularidade do Bolsonaro, então ela também sabe que existe uma das alternativas é uma guerra civil. O presidente Bolsonaro, certa feita, disse lá no cercadinho que ele servia a Deus. Ele disse que servia a Deus. O embaixador da China tuitou que um presidente não tem que servir a Deus, ele tem que servir ao povo. Ninguém deve ter percebido, mas eu percebi, que aquilo foi um gatilho, aquilo foi uma senha, aquilo foi uma deixa. Ele estava querendo dizer para a esquerda que se a esquerda tivesse o povo, a China bancaria uma intervenção, uma guerra civil no caso. Isso foi questão de 1 dia, 2 dias, a esquerda começou, principalmente o PT, começou a chamar o pessoal mais maluco, mais militante, mais aguerrido, mais mercenário, para fazer arruaça. Essas arruaças, elas não aconteceram no Brasil de forma isolada. Elas aconteceram no Canadá, que é um país de esquerda, está perseguindo cristãos. Aconteceram em várias partes aí, principalmente nos Estados Unidos, principalmente com relação ao pessoal lá escravocrata. Então aqui eles tentaram fazer uma manifestação para tocar fogo, tocar os aralhos nas ruas. E eles chamaram para isso mesmo, vamos sair para tocar os aralhos. Declararam isso. Não foram presos pelo STF não, declararam isso. Só que a popularidade do Bolsonaro estava muito grande e a impopularidade da esquerda estava muito grande.
Então eles não conseguiram ninguém. Então eles pagaram uns mercenários para ir lá e botar fogo no Borba Gato só para não passar vergonha com a China. Pagaram. Um cara foi preso, sendo que lá tinha pelo menos uns 30, e esse pessoal deveria estar preso, mas não. A esquerda ela pode matar, roubar, destruir, fazer a arruaça que quiser, o crime que quiser, e eles são elogiados, não pega nada para eles. A direita, se orar, se fizer um grupo no WhatsApp para oração, eles são presos. Então nós estamos numa situação no Brasil de ditadura comunista que não tem como fugir de uma intervenção militar. Não tem como. Não dá para tapar o sol com a peneira. Mas aí, continuando a questão do Borba Gato, houve essa questão do Borba Gato, a esquerda não conseguiu provar que tinha força suficiente para criar uma rebelião, uma revolta, um caos que desse condições de início de uma guerra civil e de um golpe. A China veio agora nessa reunião com esse pessoal todo e mudou todo o cenário depois do 7 de setembro. Porque depois do 7 de setembro, o Bolsonaro recuou, se enfraqueceu, poderia ter resolvido tudo, mas ele recuou, se enfraqueceu. Perdeu parte da militância, que está bolado com ele. Eu não estou bolado com ele porque ele não deu o golpe. O golpe não seria um golpe, porque é tudo na Constituição. Ele simplesmente restabeleceria a Constituição. O Fux fez um artigo hoje dizendo que a gente tem que resguardar a Constituição. Ele que tem que resguardar a Constituição. Se o Senado e o STF e o Congresso e o STF não estão cumprindo a Constituição, o Executivo tem o dever de chamar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Pois bem, o Bolsonaro recuou. Com esse recuo do Bolsonaro, a esquerda cresceu e cresceu muito. Mas eles foram fazer manifestação na rua, eram manifestações, não tinha muita gente. Tudo bem, mas eles cresceram, eles não tinham ninguém, eles cresceram e eles aumentaram o tom, e aumentaram muito. E a China fez essa reunião na América Latina aí, que já destabilizou tudo. O que acontece? Agora, existem três estratégias. O Lula, vamos colocar aqui primeiro os radicais. Teve um cara, um historiador aí do PCdoB, que fez um discurso aí de ódio, que tinha que matar, que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. O Lula fez um discurso dizendo que se tomar o poder vai impor uma ditadura. Ele não disse diretamente uma ditadura, ele disse que ia impor uma censura, mas ele está falando, eles estão dando recados para a China, nós temos que a China vai falar assim, eu vou bancar vocês, vou investir dinheiro aí e tal para bancar vocês, mas vocês vão mesmo? Vocês têm certeza que vão? Aí eles estão declarando agora. Esse cara do PCdoB já declarou, o Lula já declarou que vai fechar, o Boulos invadiu a Bolsa de Valores, o que é muito simbólico para os comunistas, invadiu e disse que haveria mais invasões. Então agora eles cresceram. O Bolsonaro recuou, a China bancou e agora a esquerda está crescendo. Eles sabem, o Haddad agora, semana passada, disse que ia dar uma função para o MST. O MST está parado, agora ele chamou o MST. Então iniciou-se um radicalismo. Por quê? Porque o Haddad, agora semana passada, disse que o Bolsonaro não se ganha na eleição. Não tem como ganhar do Bolsonaro na eleição. Eles sabem que esse BOP aí, essas pesquisas são tudo fraudulentas. Então, agora houve uma divisão de 3 grupos. O Haddad, que quer um golpe militar, uma guerra civil, ele quer tomar o poder à força. Nesse esquema que eu falei, com os outros países, com narcotraficante. Narcotraficante, por exemplo. O Brasil está fazendo muita apreensão de drogas. Isso não é ruim não, isso é muito bom. Mas os traficantes sabem que se eles não entrarem para a esquerda, igual as Farc fizeram lá na Colômbia, eles vão perder o emprego deles. E eles vão morrer. Então as Farc, como eu expliquei no vídeo, não é principalmente um movimento de tráfico de drogas, é um movimento político
que usou do tráfico de drogas para financiar o movimento político. Então hoje, os traficantes estão sendo aliciados pela esquerda com o apoio do STF. Você veja que o Fachin, ele proibiu de subir em morro. Teve uma outra decisão do Marco Aurélio que soltou o narcotraficante. E outra, semana retrasada, a Carmen Lúcia declarou que traficante de maconha coitado, não tem que ser preso. Traficante, ela não falou usuário de maconha, não. Ela falou, o usuário, às vezes ele tem que vender a droga e fazer o tráfico para ele sustentar o vício dele. Então ele é doentinho, ele não é bandido. Isso foi uma declaração de uma ministra do STF, Carmen Lúcia, daqui de Minas Gerais, que me perseguiu e tal, envolvido em um montão de coisa lá, que eu já denunciei e tal. Então, Carmen Lúcia, STF, falou, os traficantes podem ir para dentro, que aqui nós... Tranquilo. E outra, se matar o presidente, ainda mais agora que ele revogou a Lei de Segurança Nacional, se matar o presidente, depois a gente fala que é louco e bota na rua, tá tranquilo. Então a situação tá complicada. Então, voltando à questão da análise dessa guerra civil, houve uma radicalização da esquerda. Por que o Haddad falou que o Bolsonaro não ganha? Porque o Lula, ele quer ganhar na eleição, ele quer disputar a eleição. Tanto é que ele declarou que o PT de vez em quando não presta, mandando já um recado para os radicais do PT que querem essa guerra civil. E o Lula está falando, não, eu vou no voto, eu vou disputar a eleição. Então está tendo uma guerra interna no PT. E o Lula falou que tem uma dívida com o povo brasileiro. Então ele está defendendo a legitimidade da candidatura dele. Só que o PT não quer. O PT quer o Haddad, que é da máfia sírio-libanesa, que eu já falei lá, quer tomar o negócio à força, do Michel Temer, do Kassab, esse pessoal todo aí, que diz que um não gosta do outro, mas no final das contas é tudo sírio-libanês, tudo tem um objetivo. E o José Dirceu deu uma entrevista agora, até falando o fato reclamando porque o TSE permitiu que as Forças Armadas fiscalizassem a eleição. Ele falou que o TSE passou o Rubicão, que é inclusive uma expressão minha que eu coloquei no pedido de intervenção militar, expressão minha que o Lewandowski falou, que algumas outras pessoas falaram, expressão minha. Ok, quem que passou do Rubicão? A única pessoa que passou do Rubicão até hoje foi o presidente Bolsonaro. Entrou numa situação que não tem volta mais, tem que dar o senhor, né? Estou fazendo esse vídeo para o senhor. Tem que fazer uma intervenção militar para restabelecer a ordem e a lei no país. Porque senão, eles vão te matar. Talvez até a sua família também, provavelmente. Como eu expliquei no caso da Esther e do Saul. E hoje, nós temos o Dirceu dando essa entrevista, essa declaração. Mas ele deu uma declaração de que, ele escreveu um artigo dizendo que o Bolsonaro tem que cair ainda em 2021, de forma legal e constitucional. Então ele diz que o Bolsonaro tem que cair ainda em 2021. Mas se eles vão ganhar em 2022, por que ele quer cair em 2021? Porque a China precisa do Brasil ainda em 2021. Porque ela está para entrar em guerra a qualquer momento. A China não pode esperar até 2022. Porque em 2022 vai ter a eleição lá do Partido Comunista, que vai referendar ele, ou vai derrubar ele, e ele precisa de uma guerra. Ou ele precisa da guerra, ou ele precisa da América Latina para expandir os negócios da China para vender produto, para a economia não colapsar. E precisa da segurança alimentar da China, principalmente no pós-guerra, que o mundo está acabando está acabando o alimento no mundo. Então a China precisa do Brasil ainda em 2021. Então é iminente. É iminente. Então quando eu venho falando há pelo menos 2 anos, gente, toma cuidado. Quando eu falei, mandei, protocolei lá no Ministério da Defesa, 18 de maio desse ano, o pedido de intervenção militar, eu estou falando sério. Ah, mas aí o presidente, né? Não, vamos esperar, vamos ver como é que vai. Quanto mais o senhor espera, mais o senhor dá força para eles, tanto internamente quanto externamente, os outros países.
como com as injustiças que vão acontecendo no Brasil no dia a dia, as que já estão acontecendo e a cada dia elas aumentam, isso vai testemunhando e colocando provas no processo espiritual que eu falei para o senhor, que Deus ele pode a qualquer momento intervir e te rejeitar o presidente e passar o cerol. Então esse pessoal vai empurrando com a barriga, já pensando nessas questões todas. É iminente. A atitude tem que ser tomada urgentemente. E quanto à questão econômica, não se preocupe. A gasolina vai aumentar, o dólar vai aumentar, rapaz, deu uma intervenção militar, você pega a Petrobras e fala, baixa aí para R$3 a gasolina e foda-se. Foda-se. A China vai ficar bolada, reduz metade da exportação para ela, o povo brasileiro vai ter comida. O que adianta o Brasil estar crescendo, emprego sendo gerado, o povo brasileiro, a economia está ruim. Os números estão bons, mas a economia está ruim. Para o povo está ruim. Fica esperando para o ano que vem, não, porque tem a questão energética, dessa seca aí, que eu ia falar sobre isso, mas não vai dar tempo mais. Essa seca aí do Albuquerque, papo furado, mas tem a questão da gasolina, tem a questão dos alimentos. Você acha que vai chegar o ano que vem? O ano que vem é ano de eleição, ou seja, a economia ela tem uma turbulência maior ainda. Fica agarrando em economia aí, não, que você vai se dar mal. Tem que se apegar ao seu processo judicial no céu. Justiça e verdade. Enquanto tiver esse pessoal preso aí, um montão de STF fazendo tudo quanto é coisa de errada aí, ó, e a responsabilidade é sua, porque teve a condição de resolver e não resolveu. Pois bem, eu falei do Dirceu, do Lula e tal. As milícias as milícias, elas estão ligadas à esquerda, estão no Brasil inteiro, principalmente no Rio de Janeiro, mas elas estão no Brasil inteiro. Esse pessoal do cangaço aí, eles também entram com a esquerda, é pessoal treinado. Então não pense que esse pessoal, vocês vão brigar com o MST, com esse pessoal de roceiro aí, porque a guerra é pesada. A guerra é pesada. O MTST já invadiu lá a mansão do Flávio Bolsonaro, que eu comentei no último vídeo. Ou seja, eles estão acordando, eles estão indo para cima. Houve um recuo do presidente, eles estão indo para cima. Porque o crime organizado provou, através do Michel Temer, que tem força. Que tem força. Na verdade não tem, eles mentem. Eles não têm força nenhuma. Quem tem poder é o bem. Quem tem as suas amarras é o presidente. Mas eles provaram que, conversinha na cabeça no ouvidinho do presidente, dá certo. Ou seja, vai acreditar no presidente? A quantidade de policial militar que se insurgiu contra o seu governador para declarar mesmo, publicamente apoio ao presidente, falou, se tiver uma intervenção militar, nós estamos com a Força Armada, nós estamos com o presidente Bolsonaro. Aí de repente o presidente Bolsonaro falou assim, não quero mais, eu só queria uma foto, só queria saber se vocês gostavam de mim ou não. Eu sou vaidoso, eu só quero saber se vocês gostam de mim. Aí agora esse pessoal policial está sendo perseguido pelos governadores. Olha a palavra, lembra que eu falei da palavra lá no vídeo da intervenção militar? Palavra, cadeia de comando é cadeia de comando. Você deu uma palavra, é aquela. Se é pra ir, vai. Não tem essa de tubiar não, mas eu vou, não vou, não tem dessa não. Então, a quantidade de espião que tem no Brasil, nas universidades, em tudo quanto é lugar, não só no Brasil, em todos esses países, né? Então agora vamos falar um pouquinho. Eu estou terminando já, acho que vai dar tempo de terminar tudo. Para eu entender como funciona o crime organizado, o satanismo, o mal, eu estudei quase todas as guerras que tiveram aí nos últimos milhares de anos. Mas a melhor guerra que tem para se estudar é a Segunda Guerra Mundial, porque ela está totalmente documentada. Então ela é a mais fácil, é a mais próxima. Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler ele teve apoio dos Estados Unidos, da Rússia, da França e do Reino Unido. O Hitler teve apoio desses 4 países. Ele só chegou onde ele chegou porque ele teve apoio desses 4 países.
A população forçou, as circunstâncias forçaram que os Estados Unidos fossem contra o Hitler, mas o dinheiro do Hitler ele veio principalmente da Inglaterra, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Das empresas, o Chamberlain financiou o Hitler. O Hitler falou, não, eu vou invadir aqui. Não, cara, seja meu amigo, não faz isso não, vou te dar um dinheirinho aqui. Ah, não, então eu vou parar. Aí depois eu quero mais dinheiro. Eu quero mais, até que quando ele estava cheio de dinheiro, fez reestruturou o exército dele todo, as suas armadilhas, aí foi e invadiu, aí já era tarde. Aí vem o Churchill desde o início falando, a gente tem que parar esse cara, O Xi Jinping, ele tem o apoio do Biden, que ao invés de fazer igual o Trump, de ir para cima da China, ele falou, deixa a China quieta, deixa ela crescer, eu vou arrumar uma confusão com a Rússia. Aí ele deixou a China crescer. O Macron, ele não tá nem aí pra China, nem aí, ele é globalista, ele não tá nem aí. Esse cara do Reino Unido aí também não vai deixar a China fazer o que ele foi pra lá, ele é da OTAN, mandou um navio e tal, aquela coisa toda, mas é igual os Estados Unidos também tá mandando um navio lá pra China, mas ele mesmo em si, ele vai sabotar o próprio país dele, para deixar a China fazer o que quiser. Igual ele fez no Afeganistão. A China dominou o Afeganistão sem dar um tiro. O Biden entregou o Afeganistão para a China. Entregou assim, ó, você quer a China para você? Tome ela de mão beijada para você. E outra, ele não só entregou o Afeganistão todo para a China, como ele propositalmente deixou bilhões de reais em equipamento militar para a China. Que está no Afeganistão, mas o Afeganistão agora é da China. Então isso tudo aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o Hitler. O Chamberlain, ele apoiou o Hitler, e a França, que era contra o Hitler, era contra a Alemanha, tanto é que eles ganharam a Segunda Guerra Mundial, quando o Hitler foi invadir a França internamente já estava toda dominada pelo mal. Toda dominada. Maçonaria principalmente, né? O pessoal satanista lá, maligno. Tanto é que o Charles de Gaulle, o general, ele saiu corrido da França e foi se exilar na Inglaterra. Porque os generais da França já estavam todos vendidos já. Entregaram tudo de mão beijada por Hitler. E o de Gaulle, ele, na Inglaterra, ele ainda não estava. Ele foi o maior herói da Segunda Guerra Mundial. Ele estava contra a Inglaterra e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam dando margem para o Hitler fazer o que quiser. E ele insistindo, gente, vamos atacar, vamos parar isso aí. Não, deixa ele lá, deixa ele. A Rússia também tinha feito um pacto de não agressão com Hitler, ou seja, tudo armado, igual está hoje. Então quando eu digo que o Brasil é o país que vai salvar o planeta, não se iludam. E não esperam o Trump voltar para a presidência dos Estados Unidos, que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Foi esquematizado uma questão global, da mesma forma que foi esquematizada pelo mal na Segunda Guerra Mundial, e esse esquema está sendo formado hoje novamente. E se a pandemia tivesse dado certo no esquema da China, já teria tudo dominado. Ela não matou tanta gente e não criou o caos que eles necessitavam. Mas eles não pararam, eles continuam indo. Então, a Alemanha agora é de esquerda, ou seja, a situação não está ficando boa. E agora vamos falar de uma outra questão para fechar. Agora a questão do clima. Alguns anos atrás, o Papa Francisco ele criou lá o Sínodo da Amazônia. Isso gerou, dentro da Igreja Católica, uma comoção, uma revolta muito grande. Porque ele estava colocando lá a Pachamama. O Papa Francisco é um herege.
Mas ele é um líder mundial que ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que o mundo quer a Amazônia. Por que o mundo quer a Amazônia? É porque eles querem salvar o mundo da poluição? Não, isso é mentira, isso é papo furado. Teve incêndio na Amazônia que o Macron quase invadiu o Brasil por causa do incêndio, mas depois disso teve incêndio pior na Austrália, pior nos Estados Unidos e pior inclusive na Europa. E ninguém falou nada. E a Amazônia é uma floresta que não dá para queimar, porque ela é toda molhada, ela é úmida, não tem como você queimar ela, você vai queimar umas beiradinhas e tal, mas se queimar a Amazônia não tem jeito, nem se tentar consegue. Mas por que isso é por causa da questão climática? Não, é porque eles querem invadir a Amazônia, e eles querem invadir o Brasil. Numa situação de guerra, como eu expliquei no início do vídeo, numa situação de guerra mundial, ou de risco de segurança alimentar, ou no caso de guerra nuclear, o Brasil é o país-chave. Como aconteceu na Europa, se tiver uma guerra, uma situação dessa, os países são divididos. A gente vive essa questão dessa ilusão de fronteiras, mas depois da guerra, meu cara, eles repartem um país e deixam se lascar. Então, quando o Papa Francisco vem para esse sínodo, ele coloca que ele queria mandar sacerdotes para invadir e povoar a Amazônia, mas nenhum sacerdote quer ir. Primeiro que já existem poucos padres no mundo. Então, para ele conseguir, ninguém quer ir para o meio do mato. Mosquito, malária, um montão de coisa. Então, ele queria formar padres casados para eles se interessarem para lá. Ou seja, ordenar padres que já moram lá. Porque ele povoaria aquele negócio, dominaria aquilo ali através da Igreja Católica. Quando tivesse uma repartição, ele está lá, ele participa. Ele tira o dele. Tem muito ouro, tem muito diamante, tem muita coisa lá. Então o Papa Francisco ele já sabe que existe essa intenção entre o mundo. Porque o mundo já sabe que está para acontecer uma terceira guerra mundial. E acontecendo uma terceira guerra mundial, o Brasil seria dividido. Nessa situação, você tem a China conversando com os países ao redor do Brasil e, logicamente, a Guiana Francesa, que é da França, ela já pegaria ali o Pará, a Venezuela pegaria a Amazônia, o Peru pegaria ali o Acre, uma parte do Centro-Oeste, a Bolívia pegaria outra parte do Centro-Oeste, talvez até chegando ao Sudeste, e a Argentina pegaria também essa parte sul, junto com o Uruguai. Agora, se você está falando uma questão de teoria da conspiração, não, isso não é teoria da conspiração, isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu na história da humanidade. Tem 50 anos que não acontece, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, e tem 50 anos que não acontece, mas pode voltar a acontecer de novo. Se o Brasil é o país que tem mais produção de alimentos no mundo, qual país que não quer o Brasil? Você acha que numa terceira guerra mundial, os países que ganharem essa terceira guerra mundial não vão querer dominar o Brasil? Já domina! Foi dominado por Portugal, depois pela Inglaterra, depois pelos Estados Unidos. Agora, dizem que existe uma independência, mas como eu expliquei no vídeo da intervenção militar, esses países estrangeiros, eles dominam o Brasil e roubam as riquezas do Brasil através do crime organizado. Como eu citei, por exemplo, a França, que rouba o nosso minério aqui, de Minas Gerais. Então, todo esse engodo de clima, ele só tem uma intenção: plantar os pés aqui para depois repartir o Brasil. Tanto é que a Europa está falando esse negócio de clima e tal, não sei o que o Brasil tem que parar de emitir, de queimar e tal, mas eles usam carvão no inverno para aquecimento. Por que eles não investem em energia renovável? Então é tudo engodo, é tudo mentira. Porque quando eles estão falando de clima, inclusive os Estados Unidos falam muito de clima na questão do Brasil, é porque eles querem meter o pé aqui e dominar o Brasil. Não só dominar, o terrorismo é tomar mesmo. Tomar. Então, a gente tem que estar atento que o Brasil está sendo observado. Existe uma ganância muito grande com relação ao Brasil,
principalmente da China, e a China é que está mais perto de conseguir isso. E nós não temos defesa. Nós até teríamos uma certa defesa dos Estados Unidos por conta do exército, mas o exército agora já descobriram que está vendido para a China, e o Biden, ele é maligno, então talvez ele não defenda o Brasil como deveria. Então, nós temos que tomar uma atitude rápida para não deixar a esquerda crescer numa possível intervenção militar, numa intervenção de guerra civil, de caos e de revolta popular, e para os países em volta também não crescerem a ponto de dar esse suporte interno. Bom, eu acredito que ficou faltando algumas coisas aqui, mas deu para definir bem essa questão do risco de uma guerra civil no Brasil por conta da esquerda com influência chinesa, e o risco também de uma guerra externa por conta dos países vizinhos fronteiriços que estão sendo cooptados pela China, que também tem interesse no Brasil. A Itaipu, por exemplo, tem muita coisa que interessa a esses países que fazem fronteira com o Brasil, e eles trabalham para a China, entendeu? E eles têm o apoio da China. Então apenas o Chile, que eu creio que não participaria, o Chile, a Colômbia e talvez o Paraguai, que não participariam dessa, talvez o Suriname também não, a Guiana, porque a Guiana, tanto é que a Venezuela, ela já tentou invadir a Guiana agora, tem 2-3 meses, tentou invadir ela, porque ela entende que parte do território da Guiana não é da Guiana, é da Venezuela. Então a questão do jogo, da geopolítica no mundo, está muito complicada. Eu creio que seja isso. Eu peço desculpas, presidente. Eu fiz esses vídeos aí, esses 6 vídeos, falei de muita coisa, é muita coisa mesmo. Peço desculpa que às vezes eu fico bolado porque eu não gosto de gravar vídeo e porque eu já estou perdendo a paciência, porque tem muitos anos que eu falo, pelo menos 2 anos e meio que eu falo com o senhor, explico isso tudo, e já expliquei para outros presidentes anteriores ao senhor, então perdendo um pouco a paciência. Não só eu estou perdendo a paciência, eu estou vendo, nem precisava gravar esse vídeo para o senhor, mas eu estou vendo que Deus já está para tomar atitudes drásticas. Se o senhor não tomar uma atitude cirúrgica para resolver, pode acontecer que Deus tome, e aí seria uma guerra civil. Se o senhor demorar muito, eles se fortalecerem, pode acontecer uma guerra civil ou uma guerra externa, e essas mortes todas que aconteceriam, elas estariam na sua conta porque o senhor se omitiu. E aí eu não sei se Deus deixa escapar o senhor e a sua família. Então o que Deus vai fazer? Deus vai tomar uma atitude, seja uma guerra interna, civil, seja uma guerra externa, ele vai tomar uma atitude, ele vai resolver, vai acabar com o crime organizado no Brasil. Então, mesmo que o senhor não tome atitude, Deus vai resolver, a China não vai dominar o Brasil. Isso que Deus vai fazer. O que o senhor vai fazer, eu não sei. O senhor vai esperar mais um tempo? Como eu falei, se o senhor esperar mais um tempo, eles crescem tanto internamente no Brasil, como esses acordos dos países vizinhos, eles vão se fortalecendo, bem como, quanto mais injustiça tiver no Brasil, mais no processo judicial lá no céu, Deus pode entregar o povo brasileiro por conta dessas omissões. Acontece uma questão de astraintes. Deus deu decisões de que o Brasil seria limpo do crime organizado, de que o Brasil seria justo. Ele entregou o Brasil para Jesus, para o reino de Deus. Enquanto essa decisão não for cumprida, enquanto o diabo, através do STF, do Congresso, da OAB, conseguir ficar restringindo a decisão que Deus já tomou, inclusive nos meus processos, e que acontece pior ainda com as injustiças lá com Silveira, com Bob Jeff e esse pessoal Eustáquio, entendeu? Enquanto as decisões de Deus não são cumpridas, que elas já foram dadas, enquanto elas não são cumpridas, existem as astraintes. Deus vai apertando até que ela seja cumprida. Ou seja, a situação do Brasil ela não vai melhorar, Deus só vai apertar, tanto na economia quanto na política e no social, Deus só vai apertar até
até que a decisão dele seja cumprida. E o senhor tem que cumprir essa decisão. O senhor foi colocado aí para cumprir essa decisão, à força, inclusive, se for necessário. Enquanto as decisões de Deus não forem cumpridas, o seu governo não vai dar certo. Não vai dar certo. Você pode até ter números, perspectivas de futuro, mas não vai dar certo. Bom, era isso que eu tinha que falar. O que eu vou fazer? Eu vou continuar agora de forma mais firme, porque eu sempre fico aguardando, esperando, faço uma denúncia, faço uma petição e fico aguardando para ver se vai resolver. Agora eu vou fazer geral, novamente, no Ministério Público, CNMP, no Judiciário, TRT, TST, CNJ, e vou mandar para o STF também. Vou mandar para todo o Congresso, como eu costumo sempre fazer. Você sabe que eu sempre, de vez em quando, mais para o Senado do que para a Câmara, mas de vez em quando eu mando, eles não podem falar que não foram avisados. E agora eu vou denunciar, protocolar, como já tenho feito algumas vezes, mas agora de forma maciça, em todos os ministérios referentes aos meus problemas e aos problemas do Brasil, como fiz no Ministério da Justiça. E aí, depois de 10 anos, eu passei por todos os níveis, por todas as instâncias, do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. Inclusive, vou protocolar aqui na CPI da CEMIG, na Assembleia de Minas Gerais, tanto a questão da CEMIG, como também a questão que eu já tinha protocolado antes, do sacrifício de crianças e tal. Vou fazer isso tudo. Provavelmente eu vou fazer isso esse mês e um pouquinho no início do mês que vem. Depois que eu protocolei, meu cara, depois que eu protocolei tudo, se tiver omissão, se continuar a omissão, aí a instância é Deus. E aí Deus vai resolver. E aí se o senhor demorar muito, Deus te passa o cerol, e te rejeita e te passa o cerol. Então é isso que eu vou fazer. Espero que o senhor não se omita, tanto com relação aos meus processos, como com relação às minhas denúncias contra o crime organizado, bem como com relação a uma intervenção militar para que o Executivo e as Forças Armadas cumpram com a obrigação e atribuição constitucional de garantir a lei e a ordem. No mais, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Espero que o senhor tome a decisão correta. E agora, acabei. Minhas atribuições com relação ao senhor acabaram. Eu posso até mandar uma instrução, um e-mail, uma coisa que está acontecendo que o senhor não percebeu, mas o que eu tinha que fazer com relação ao senhor, eu fiz, detalhei, expliquei e desenhei. Na hora que chegar no céu, Deus, eu expliquei tudo para ele. Agora eu vou tocar a minha luta contra o crime organizado. E se o senhor entrar na minha frente, ou algum ministro do senhor entrar na minha frente, vai ser atropelado junto, porque eu não vou ficar contornando igual eu sempre fiz, não. E mês que vem eu faço um vídeo com todos os sabotadores, infiltrados e corruptos que tem no seu governo, detalhando. Passar bem. Deus abençoe. Boa tarde para o senhor.